Israel e Hamas chegam a um acordo para a libertação de 50 reféns que estão sendo mantidos na faixa de Gaza. Isso durante uma pausa na guerra que deve durar 4 dias. O início da paralisação deve ser anunciado dentro das próximas 24 horas. E, se bem sucedida, vai ser a primeira cessação nas hostilidades. Vai parar, né? Essa troca de bombardeios aí desde o começo do confronto. Começou em 7 de outubro. Em troca, o Hamas afirma que 150 mulheres e adolescentes palestinos serão libertados de prisões israelenses. O grupo islâmico diz também que a pausa vai permitir a passagem de centenas de comboios de ajuda humanitária. Terão a passagem autorizada pela faixa de Gaza, né, essa ajuda, esses insumos. Apesar do anúncio do acordo, o território amanheceu ainda sob ataque das forças de defesa de Israel, antes da confirmação do início da pausa. Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou claro que a cessação das hostilidades é apenas uma medida temporária e ressaltou ontem que a guerra vai sim continuar. Eu gostaria de começar esse encontro com uma afirmação que precisa ficar clara. Tem muita bobagem por aí no sentido que nós vamos parar com a guerra depois dessa pausa para a devolução dos nossos reféns. Eu vou ser claro, nós estamos em guerra e vamos continuar em guerra. Vamos continuar até alcançarmos nossos objetivos, eliminar o Hamas, conseguir resgatar todos os nossos reféns e garantir que não haja nenhum elemento em Gaza que ameace a Israel. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, avalia que a pausa poderá ser utilizada com objetivos militares por Israel. O especialista considera que o Estado judaico poderá aproveitar o momento para ampliar a presença de tropas na faixa de Gaza. O exercício militar é só o meio. A guerra tem uma finalidade que é política. É este o ponto. A guerra resolve a questão militar. O passo seguinte, o dia seguinte, é uma decisão política. Qual é a decisão política de Israel que está atrás desse não cessar fogo? Vai ocupar Gaza inteira. Aliás, já está pressionando para que os 2 milhões de palestinos que vivem em Gaza sejam concentrados numa região chamada Al-Mawasi, que é no sul, que é um pequeno território, veja o tamanho, é um território de 1,5 km de largura por aproximadamente 15 de comprimento. Colocar os 2 milhões de palestinos da Gaza aí como um primeiro passo, um primeiro estágio para tirá-los da região de Gaza, seja para o deserto do Sinai, seja para outra função. Em outras palavras, Israel está usando agora em Gaza aquilo que já fez na Cisjordânia, em expulsar militarmente os palestinos e tomar conta da terra. Importante a gente ouvir isso, porque há muitas pessoas se perguntando, e depois desses 4 dias? O que acontece? Alivia? Alivia. Resolve? Não, muito longe disso. O conflito continua, apesar dessa pausa temporária, assim que de fato ela for iniciada. Apesar de a ONU ter demandado a realização dessa pausa humanitária na resolução aprovada pela Assembleia Geral, a paralisação de agora decorre da decisão entre as duas partes, ou seja, não tem a ver com essa resolução. O professor Leonardo Trevisan diz também que os reféns são usados politicamente, tanto por Israel quanto pelo Hamas. Se a gente olha para a questão dos reféns, a gente observa que eles têm uso político, não é só para um lado. É claro que o Hamas se defende e faz um uso político do refém. A direita pesada, mais dura, israelense, também faz. Porque enquanto os reféns estiverem na mão do Hamas, este é o motivo perfeito para a guerra não parar e para que mais vezes, para que o exército de Israel aprofunde a sua intervenção e realmente abra espaço cada vez maior para uma presença do comando israelense no território de Gaza. Mais cedo, o presidente Lula se manifestou sobre a guerra durante a cúpula extraordinária do BRICS, realizada à distância. O chefe do Estado brasileiro repetiu as palavras do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que tratou a faixa de Gaza como um cemitério de crianças. O Brasil condenou de maneira veemente os ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro contra o povo israelense.
3 brasileiros foram vítimas desses ataques. Em várias ocasiões, reiteramos o chamado pela liberação imediata e incondicional de todos os reféns. No entanto, tais atos bárbaros não justificam o uso de força indiscriminada e desproporcional contra civis. Estamos diante de uma catástrofe humanitária. Os inocentes pagam o preço pela insanidade da guerra, sobretudo mulheres, crianças e idosos. O elevado número de mortos, mais de 12 mil pessoas, sendo mais de 5 mil crianças, nos causa grande consternação e ainda 29 mil feridos e 3.750 desaparecidos, dos quais muitos são crianças. Como bem disse o secretário-geral da ONU, Gaza está se tornando um cemitério de crianças. O primeiro-ministro do Catar se manifestou agora pela manhã nas redes sociais, agradeceu o papel dos Estados Unidos na negociação dessa pausa, porque foi isso, né? O acordo veio a partir de uma costura envolvendo os Estados Unidos e o Catar. Mohammed bin Hammam disse esperar que o acordo possa abrir caminho para uma tratativa mais abrangente e que finalmente coloque um fim à guerra. Mas a cena que a gente espera ver, né, Sheila, e que venha hoje, que venha nessa quarta-feira, é a libertação dos reféns israelenses, é a saída desses reféns e a chegada em segurança a Israel, aquela recepção das famílias, vai ser muito emocionante. Demais, demais. Tem um planejamento que foi divulgado, mas não se sabe se de fato ele será cumprido dessa forma, de liberação de 12 reféns por dia. Até ultrapassar um pouquinho 50 eventualmente, né? Mas que não seriam todos de uma vez só, que seriam 12 por dia. Vamos ver se isso acontece ainda hoje. Tomara que aconteça mesmo. Ai. O Brasil perde por 1-0 para a Argentina no Maracanã e a seleção alcança 2 marcos históricos. 2 marcos negativos históricos. É o primeiro revés em casa na história das eliminatórias da Copa. O Brasil nunca tinha perdido como mandante nas eliminatórias da Copa. E pela primeira vez, o Brasil perde 3 jogos consecutivos na competição. Com isso, o time de Fernando Diniz está em 6º lugar na tabela. É a última posição que garante classificação direta para o Mundial de 2026. Nesse fim de semana, conversava com o Marcelo Duó e perguntava, Duó, eu não quero nem concluir essa pergunta, mas só lembrando que, na Europa, Itália já ficou de fora de Copa. Exatamente. Né? Não foi de uma só. Será que existe essa possibilidade? Ele falou, não, vamos afastar isso aí, porque são 7 sul-americanos que vão conseguir vaga, então o Brasil tem que ser pior que Bolívia, tem que ser pior que Peru, que Chile, mas a Venezuela tá na frente, gente. Só para lembrar naquela tabela. Mau momento é admitido pelo atacante Gabriel Jesus, titular na partida dessa terça-feira depois da lesão sofrida por Vini Júnior. Camisa 9, no entanto, sai em defesa do trabalho do técnico Fernando Diniz. Quando a vitória não vem, fica mais difícil da atuação da equipe ser enaltecida, porém a gente entende, a gente sabe o que é o futebol, queremos ganhar, mas não aconteceu, agora é trabalhar, óbvio, o Diniz tem total capacidade para continuar a fazer o time jogar, porque na minha opinião o time está jogando muito bem, infelizmente não estamos no melhor momento. Dá pra perceber, né? O volante Bruno Guimarães critica a arbitragem da partida entre Brasil e Argentina por, nas palavras dele, ceder demais à catimba e às provocações dos argentinos. Porém, para ele, isso não é suficiente para justificar o tropeço no Maracanã. Toda hora eles catimbam, a gente sabe como é que é difícil jogar contra eles, catimbam e o juiz na deles o tempo inteiro, mas não podemos reclamar da arbitragem, enfim, é imparcial, né? Mas enfim, o ano não é dos melhores, temos que trabalhar, continuar trabalhando, o trabalho não tá faltando, quem conhece o Diniz e aí que a gente tá treinando muito, treinando todos os dias. E hoje foi por uma infelicidade de uma bola parada, acho que foi o único chute deles no gol. E eles ganharam de 1-0. Contar para os pequenininhos que estão acompanhando a programação, agora 7h12, tem muita criança indo para a escola de manhã, né? Gente, criançada, houve um tempo em que os adversários reclamavam que a camisa da seleção brasileira pesava e que a arbitragem cedia à seleção brasileira, assim como aconteceu com a Argentina ontem, campeã do mundo, Messi em campo. Aquilo deixava até os juízes desconcertados. Isso já aconteceu na história, viu?
Tô sendo irônica aqui, mas a gente torce para que volte a acontecer em breve, né, Sheila? Depois de perder por 1-0 para a Argentina no Maracanã, a seleção brasileira encerra 2023 com mais derrotas que vitórias, 5-3, além de um empate. Isso não acontecia desde 1963. O mau desempenho nas eliminatórias, com 3 derrotas, um empate, apenas 2 derrotas, não levou o técnico Fernando Diniz a perder a confiança nos jogadores da seleção. Ele disse que acredita no desenvolvimento do trabalho e que os resultados aparecerão com o tempo. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. Concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. Uhum. Sem o Diniz, né, pelo jeito, porque ele falou assim, uma questão de tempo pra gente alcançar resultados e tal. O Diniz não tem muito tempo à frente da seleção, né, vamos combinar. Que tempo ele vai esperar? O tempo dele sair, chegar o treinador efetivo da seleção brasileira, porque essa é a previsão, né, pro final do ano que vem, enfim. Agora, que dificuldade de admitir, né, que não consegue resultado. Uma hora fala que, é arbitragem, outra hora, não, a gente jogou muito bem, foi injusto, como o próprio Diniz falou. Mas o Brasil jogou bem mesmo ontem, né? E faltou o fundamental, né? Faltou ganhar. Falta marcar um gol e marcar 2, né? Estão chegando algumas hashtags aqui, entre elas, fora Diniz. E alguns ouvintes perguntando, confirmamos ontem a nossa Neymar dependência? Não tenho essa convicção. Eu também não. Se com o Neymar a gente jogaria tão diferente do que a seleção apresentou ontem em campo, né? Não tem muito como saber. Mas fica uma dúvida em parte dos torcedores se isso reforça a Neymar dependência ou não dessa seleção. Bem, o início do jogo foi atrasado em meia hora por causa dessa confusão do quebra-pau que aconteceu nas arquibancadas. Não havia, importante que se diga, divisão entre as torcidas. Aí a polícia reprimiu, com golpes de cacetetes, um grupo de argentinos que estava ali mais próximo do campo. A gente vai explicar um pouco dessa confusão generalizada, porque tem vários elementos aí. Primeiro, essa confusão começou ainda quando o hino nacional da Argentina era executado. Pelo menos essa informação que chegou até a gente, né, e o que a gente pôde acompanhar na hora. Havia uma vaia muito grande por parte dos torcedores brasileiros durante o hino da Argentina. Isso gerou uma reação por parte dos torcedores argentinos que estavam por ali. Também houve policiais que disseram que ouviram xingamentos racistas por parte de torcedores da Argentina. A gente vai agora direto ao Rio de Janeiro, que foi palco dessa vergonha que a gente passou ontem, para explicar melhor o que aconteceu, falar das consequências dessa confusão generalizada. Mário Dias Ferreira com a gente ao vivo para trazer os detalhes, porque teve gente presa no final das contas. Essa gente já foi presa, já foi solta. Como é que estão as coisas, hein, Mário? Bom dia. Bom dia, Sheila, e a todos. Essa pancadaria dentro do Maracanã terminou com 8 presos, sendo uma argentina acusada de ofender um funcionário do estádio com insultos racistas. Segundo a polícia militar, pelo menos 2 torcedores feridos foram atendidos no posto médico. Um grupo arrancou cadeiras, jogou em direção aos PMs, que utilizaram cacetetes contra os argentinos. Houve correria, criança chorando, pai e filho tentando sair às pressas da arquibancada, alegando que familiares de jogadores estavam no local do tumulto. Messi e companheiros de equipe pediram uma trégua e depois deixaram o gramado em protesto, foram para o vestiário, retornaram ao campo. A partida começou com quase 30 minutos de atraso, um cordão humano de policiais isolando as torcidas, uma briga generalizada. Foi uma briga generalizada entre os torcedores, onde os torcedores argentinos estão no mesmo arquibancada que os brasileiros, então isso já era mais ou menos previsto, né? Aconteceu uma confusão ali, muita polícia, os torcedores começaram a jogar cadeiras entre eles, e o momento mais assustador foi onde os torcedores começaram a pular da arquibancada para o campo. Foi bem assustador mesmo de assistir, uma vergonha mesmo. Eles simplesmente botaram a torcida da Argentina colado com a torcida do Brasil. Os jogadores vieram pra cá, tentaram apaziguar e, eles viram tudo. Foi muito ruim, foi muito feio de ver, foi terrorizante, né, porque saiu pessoas machucadas.
Pois é, essa confusão começou quando os brasileiros vaiaram o hino nacional da Argentina, estavam no setor sul, em área mista. De acordo com a PM, não havia uma divisão entre as torcidas por conta da venda de ingressos sem diferença, segundo a CBF, que é a organizadora desse jogo, que tinha responsabilidade pela comercialização dos bilhetes. Em entrevista após a vitória de 1-0 sobre o Brasil, Messi criticou a polícia, disse que poderia ocorrer uma desgraça, lembrou que recentemente houve outra briga no Rio de Janeiro durante a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, com argentinos agredidos. A polícia, como passou na final da Libertadores, outra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí y obviamente todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando y bueno, estamos pendientes de eso, que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario. A partida que chega nesse ponto é secundária. Ficou em segundo plano o jogo, dizendo Messi, falando das famílias dos jogadores, ficaram assustadíssimos. Em nota, a PM alega que agentes do batalhão especializado em policiamento em estádios só atuam quando a situação fica fora de controle pela equipe de segurança particular que estava lá também, aqueles stewards que usam um colete amarelo, cor de marca-texto. A imprensa argentina condenou a confusão antes do clássico, tratou como escândalo a conduta da polícia militar. Na coletiva, após o jogo, o técnico Fernando Diniz lamentou o ocorrido, mas disse que não tinha muito parâmetro para saber o que aconteceu, já que estava dentro de campo, por isso não tinha como entrar em detalhes sobre esse caso. E agora esperar uma resposta contundente da CBF, da Conmebol, da Confederação Sul-Americana de Futebol, para saber se o Brasil vai perder mando de campo, se o Maracanã terá algumas sanções também pela desorganização dentro do estádio. A Federação de Futebol do Rio também questionada, o próprio governo do estado responsável pela Polícia Militar. Fica aquele jogo de empurra, Sheila e Carla, para saber de quem é a responsabilidade sobre essa desorganização, esse tumulto, briga generalizada dentro do Maracanã. E o Mário descreveu bem, né? As imagens mais fortes, né, e mais tristes são daquelas crianças chorando, desesperadas, assustadíssimas. Um jogo que é para ficar marcado na memória das crianças, né? Via a seleção brasileira, viu o Messi, o maior do mundo, pessoalmente, e vai embora para casa com essa memória tão triste da confusão na torcida, da briga generalizada. É lamentável demais. As imagens são muito feias. Dava a impressão que muita gente ia sair ferida dali. E traumatiza mesmo, né? A criançada traumatiza, foi bem feio. Valeu, Mário, obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho aí no Rio. Até. A Argentina lidera as eliminatórias com o Uruguai em segundo, Colômbia em terceiro, Venezuela em quarto, Equador em quinto. Ontem a gente teve também Paraguai sendo derrotado para Colômbia, pela Colômbia 1, Paraguai 0. Uruguai meteu 3-0 na Bolívia, o Equador venceu o Chile 1-0, Peru e Venezuela ficaram no 1-1. Falando ainda em Argentina, a retomada das operações da Bolsa Argentina depois da vitória de Javier Milei nas urnas é marcada pela euforia. O índice de Buenos Aires disparou ontem mais de 20%, depois do feriado local na segunda-feira, que impediu uma reação imediata depois da eleição presidencial. O otimismo dos mercados se dá diante das privatizações prometidas pelo futuro comandante da Casa Rosada. A transição de governo começou efetivamente nessa terça-feira, ontem. Javier Milei se encontrou com o atual presidente, Alberto Fernandes, residência oficial do chefe de Estado argentino, a Quinta de Olivos. O clima da reunião entre os dois opositores foi cordial, institucional e de respeito. O presidente eleito toma posse no dia 10 de dezembro. Ainda não se sabe se Lula será convidado para a cerimônia, que deverá contar com a presença de Jair Bolsonaro, mas o que se fala ali no entorno do presidente da República é de que Lula não deve ir à Argentina para essa posse. Sem citar Milei, o líder brasileiro declarou ontem que chefes de Estado não precisam ser amigos e procurou ressaltar que as adversidades não podem atrapalhar a democracia. Nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar,
tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. É a gente ter que chegar a um acordo. E aí é preciso ter capacidade de negociação. Nos últimos meses, Javier Milei fez diversas críticas a Lula, prometeu paralisar conversas com o governo brasileiro. Ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no programa Conversa com o Presidente, o petista disse que o Planalto dialoga com todos os países, mas fez uma ponderação. O Haddad visita os países, vai debater economia, não é com as pessoas que ele concorda. Se fosse assim, ele ficava em São Paulo. Ele viaja o mundo para discutir, para saber experiências. Só espero que não vá atrás dessa nova experiência que surgiu por aqui, pelo continente. Só espero. O governo chinês também se manifestou sobre a vitória de Javier Milei. Disse que seria um grave erro da Argentina cortar as relações comerciais com Pequim ou com o Brasil, promessas feitas pelo presidente eleito durante a campanha. Mais destaques de hoje, o Senado deve votar hoje o texto da proposta de emenda à Constituição que trata da limitação dos poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Sabe aquela história das decisões monocráticas? Seria o fim dessas decisões. O prazo regimental de 5 sessões de discussão se encerrou ontem, mas por causa do quórum baixo, a análise ficou para o dia seguinte. A PEC prevê que os ministros não podem, por meio dessa decisão individual, cassar leis, além de atos dos presidentes da República, do Senado, da Câmara ou do Congresso como um todo. A gente vai a Brasília agora, o João Pedro Melo está com a gente ao vivo. Bom dia, JP. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, o Senado deve votar esse texto dessa PEC, né, que limita aí as decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse prazo regimental ele foi cumprido à risca pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, exatamente para que não tivesse nenhuma espécie de discussão a respeito de se votar a toque de caixa essa matéria. Isso foi o que ele destacou ao longo das últimas semanas, né? O prazo se encerrou ontem, então, só que o quórum estava baixo e hoje a expectativa é de que a gente tenha um quórum maior. Os senadores decidiram por 48 votos a 20 deixar essa análise do mérito dessa proposta para hoje. São necessários os votos de 49 senadores em 2 turnos para que esse texto seja aprovado e enviado à Câmara dos Deputados. O que essa PEC está prevendo? Ela prevê que ministros do Supremo não podem, por meio de uma decisão individual, cassar uma lei ou um ato normativo com efeito geral, além de atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara, ou obviamente do Congresso, né, que é o senador Rodrigo Pacheco. Com isso, as decisões monocráticas, elas seriam feitas apenas pelo presidente do Supremo, que hoje é o ministro Roberto Barroso, durante o período de recesso do Poder Judiciário, ou seja, em caso de grave urgência ou perigo de dano irreparável. Na semana passada, Barroso chegou a dizer o seguinte, que mexer no Supremo não parece ser um capítulo prioritário nas transformações que o Brasil precisa. Só que ele enxerga que esse debate ele é necessário dentro do Congresso Nacional e trata isso com naturalidade. Isso foi o que ele disse. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, ontem destacou que a PEC é sim um tema aconselhável para o Brasil. Vamos ouvi-lo. A PEC das decisões monocráticas é algo tecnicamente muito aconselhável, porque significa dizer que uma lei votada nas 2 casas do Legislativo e sancionada pelo presidente da República só pode ser declarada inconstitucional a partir do Supremo Tribunal Federal por sua força colegiada e não por uma decisão isolada de um ministro. Portanto, eu considero algo adequado do seu ponto de vista jurídico, do seu ponto de vista político e para a preservação institucional da boa relação entre os poderes. Bom, a gente fala aqui em Brasília, né, que o Pacheco normalmente está em cima do muro e tal, que ele sempre é o cara que está ali apaziguando a situação, e essa situação não foi diferente. E ontem, inclusive, nessa fala que ele fez, ele destacou que essa PEC não é uma afronta ao Poder Judiciário. Não é uma resposta, na verdade não há nenhum tipo de afronta, nem tampouco nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do Poder Judiciário e da sua importância para a democracia. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal, justamente para poder
garantir que os poderes funcionem bem. Isso não é afronta a instituição alguma, nem uma afronta à nossa própria seara, que é a política. Isso são aprimoramentos que eu reputo úteis à sociedade brasileira a partir do momento que há um equilíbrio entre os poderes. Bom, outro ponto previsto por essa PEC é o que determina que o pedido de vista, ou seja, mais tempo para algum ministro analisar alguma questão, teria um prazo de 6 meses para que isso fosse feito. Só que a expectativa é que os senadores retirem esse trecho, porque teve uma resolução interna do Supremo Tribunal Federal que fixou esse prazo em 90 dias. Antes, os ministros pediam vista e não tinham nenhum prazo assim para voltar o processo para a pauta de julgamentos. A gente lembra, inclusive, que na morte do ministro Teori Zavascki, muitos processos acabaram ali ficando atrasados por cerca de 2 anos diante dessa questão dele ter pedido vista e não ter conseguido analisar aí de fato essas ações. Então, agora tem um prazo, 90 dias, isso foi feito uma resolução dentro do Supremo Tribunal Federal, portanto essa questão deve sair de dentro da PEC. Valeu, JP, bom trabalho, até. Valeu, até mais, pessoal. A gente vai para o sul do país agora porque sobe para 5 o número de mortos em razão das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul somente nessa temporada, nessa última onda de chuvas. Quase 30 mil pessoas tiveram que deixar as casas no estado. A previsão é de mais tempestade hoje. E de Porto Alegre, quem traz para a gente todas as informações é o Gilberto Echauri. Bom dia, Echauri. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, 5 pessoas já morreram aqui no Rio Grande do Sul. O número de pessoas fora de casa é de 28 mil. Pessoas que tiveram que deixar suas residências por causa desses fenômenos meteorológicos que aconteceram aqui no estado. Desalojadas, pessoas desalojadas são quase 25 mil, 24.900 e pessoas em abrigos públicos, 3.350. O óbito mais recente foi de uma mulher que foi encontrada dentro de uma residência em Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana. Os alagamentos na cidade tiraram pelo menos 5 mil pessoas de suas casas. Rio Jacuí invadiu boa parte da cidade, deixou bairros inteiros debaixo d'água. Os bombeiros e voluntários utilizam barcos para ajudar moradores a resgatar alguns pertences e salvar os animais de estimação. Mais de 400 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir agora a fala de um morador ali da região de Eldorado do Sul. Um momento extremamente difícil, porque a água está praticamente batendo no teto lá em casa e nós perdemos tudo. Saímos somente com a roupa do corpo e agora estamos abrigados na casa de um amigo ali que cedeu gentilmente para nós ali. E nós temos até medo de retornar para casa e encontrar um cenário destruidor. Então vai ser aquele choque. Tem que tirar tudo, botar tudo fora e só esperamos que a estrutura da casa resista para a gente tentar recomeçar. É um trabalho de uma vida toda, né? Eu com 68 anos já trabalhando ainda, né? Por necessidade. E tem que recomeçar agora, não sei de onde vão tirar forças para isso, né? Vamos ter que contar com a colaboração e a solidariedade dos amigos aí, ó. Em Porto Alegre, os bombeiros estão realizando buscas por um homem que segue desaparecido no Rio Guaíba. O prefeito Sebastião Melo decretou situação de emergência devido à cheia do rio, cujo nível está hoje em 3,35 metros, 10 centímetros a menos do que ontem, mas ainda acima da cota de inundação, que é de 3 metros, ali na região do Cais Mauá. No bairro Arquipélago, Zona Norte, mais de 900 pessoas foram resgatadas pela Defesa Civil. A Prefeitura abriu um terceiro abrigo para acolhimento de famílias removidas de casas devido à inundação do Guaíba. São 150 vagas iniciais, número que pode dobrar caso seja necessário. Na região, as escolas estão fechadas, unidades de saúde suspenderam atendimento e as casas estão vazias. Essa é uma das maiores enchentes da história recente ali da região das Ilhas. Na Ilha das Flores, praticamente todos os moradores saíram de casa. O jeito foi acampar às margens da BR-290 com o pouco que foi possível salvar. Vamos ouvir aí a fala de mais uma pessoa que teve que deixar sua casa. Quando foi de noite, a água subiu 1 metro de altura, praticamente. Deu medo, deu pão aí, tá correndo água terrível, gelada, água lá no sul baixinho, dá água no pescoço, né? E tá tudo lá dentro, as coisas, fogão, tudo pra cima, o sofá, o meu colchão, as minhas roupas. A gente outra vez, ganhamos uma cesta básica, né? Tá tudo lá boiando lá dentro, né? A gente se divide aqui porque aqui acho que são 5 ou 6 que estão aqui, mais o meu filho. E daí a gente divide água, divide comida, divide tudo. Os bichos a gente conseguiu salvar,
Foi tanto de eu pegar minhas roupas, chegar no barranco, a água tomou conta da casa. Já na região do Vale do Taquari, que fica a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre, aquela região muito afetada pelas enchentes e inundações do início do mês de setembro, as prefeituras estão cadastrando voluntários para atuarem em ações de limpeza, assim como aconteceu ali em setembro, quando a região foi assolada pela inundação. Até o momento, 3 municípios anunciaram esse chamamento: Mussum, Roca Salles e Arroio do Meio. As cidades necessitam de mão de obra para a limpeza de ruas, casas e prédios públicos. Em Gramado, na Serra, a chuva fez com que surgissem rachaduras no solo. Foram confirmadas 4 em diferentes pontos da cidade, como essa que a gente está observando aí nas imagens na live. No bairro Três Pinheiros, também teve rachaduras desse tipo no loteamento Orlande, no loteamento Alphaville e no bairro Piratini. Um parecer com um plano de trabalho sobre as situações deve ser entregue ainda nessa semana. Segundo a prefeitura, o cenário mais preocupante é esse que a gente está vendo do bairro Três Pinheiros, onde a terra está em movimentação constante e tem maior risco de desabamento. A rachadura tem cerca de 150 metros de comprimento por 1 metro de profundidade, abriu na rua Ladeira das Acácias. Cerca de 150 pessoas que moram ali no bairro foram orientadas a irem para casa de parentes e amigos. A FEPAM informou que a partir de novos episódios de chuva, há sim risco de movimentação do solo, com chance de novos danos estruturais às residências do condomínio e também do entorno. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, a Sala de Situação e o Centro de Operações da Defesa Civil seguem monitorando as condições climáticas. Cenário aponta para o avanço de mais temporais, acompanhados de queda de granizo, principalmente na metade sul do estado. Em Santa Catarina, também danos são reportados. Defesa Civil confirma que somente no mês de novembro foram 5 tornados que passaram pelo estado. Temporal aí que provocou no sábado estragos na região sul, muitos danos em Balneário Gaivota, Sombrio. Os principais foram destelhamento aí parcial e total de residências, galpões, assim como queda de árvores. O primeiro desse tornado ocorreu no dia 6 de novembro em Cunhaporã, na região oeste. O segundo no dia 11 de novembro no município de Tubarão, litoral sul. O terceiro em 16 de novembro em Itá, no meio oeste. E o quarto no dia 18 pela manhã em Urupema, no Planalto Sul. Lembrando que em Santa Catarina foram confirmadas 3 mortes e uma pessoa segue desaparecida. Carla 5 tornados somente no mês de novembro. É impressionante. As imagens ali que o Gilberto Echauri também trouxe pra gente, mostrou ali na live. Quem não está acompanhando pela live, a gente tem que descrever porque tem muita gente no carro agora, né? E como o Megali não tá aqui pra dizer, olha, se você tá no carro agora, dirige com uma mão, pega o celular com a outra. Não, brincadeira, é claro. Depois você volta na live ou certamente você vai se deparar com essas imagens. Aí parece, como o Renan Suquevicius está aqui no estúdio e ele escreveu, né, ou comentou com a gente, parece cena de filme. Sabe aqueles filmes de terremoto em que uma faixa, se abre uma fenda mesmo, né, na terra? Parece cena de filme, falando em 5 tornados também num mês. Em um estado coisa que parece de ficção, mas é realidade, está acontecendo. Mas atualizações aqui a respeito do tempo no sul do país, a gente tem ao longo dessa manhã. Echauri, bom trabalho por aí, até mais tarde. Abraço, bom trabalho. Valeu, já que o Renan já está por aqui, vamos falar desse assunto que tem gerado muitas dúvidas em relação às pessoas que querem saber sobre o paradeiro do brasileiro que desapareceu depois de desembarcar na Suíça. Ele tinha ido para lá para fechar um contrato e agora a família dele diz que foi localizado. Renan Suquevicius traz os detalhes para a gente. O que diz a família, hein, Renan? A gente está acompanhando. Bom dia, Sheila, Carlos, os nossos ouvintes. A gente está acompanhando essa história. A família agradeceu, está feliz de ter retomado o contato com esse brasileiro que desapareceu desde o começo do mês de novembro na Suíça. Ele saiu aqui do país, tinha essa parada em Zurique para fazer a assinatura de alguns contratos. Esse homem de 44 anos é empresário, morador de Itupeva, no interior do estado de São Paulo. Depois dessa parada em Zurique, ele iria para a Espanha e retornaria para o Brasil. Ele deixou a família bastante preocupada, porque antes de fazer, quando fez contato pela última vez, até ser reencontrado agora, ele mandou uma mensagem dizendo que tinha entrado numa furada, numa enrascada, que estava esperando o retorno do passaporte dele, que esse retorno viria em alguns
alguns minutos, mas ele já estava há horas esperando o retorno do passaporte e depois ele não fez mais contato com a família. A família se deslocou para a capital paulista, acompanhando as investigações que estavam sendo feitas aqui, com o apoio da Polícia Civil e, claro, com representantes do governo federal, do Itamaraty, que estavam em contato com autoridades europeias. E a informação é que o Márcio Rodrigues da Silva, de 44 anos, foi encontrado. Ele está bem e prestando esclarecimentos à polícia local. Essa é a informação que a gente tem. A reportagem da Band News FM entrou em contato com o Ministério de Relações Exteriores para ter mais informações, só que eles não nos repassaram. O caso é tratado com sigilo e não podem ser divulgadas informações a respeito. A nota diz o seguinte: o Ministério de Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Zurique, acompanha o caso e mantém contato com as autoridades locais com vistas a apurar as circunstâncias do acontecido. E a gente fica esperando então para saber exatamente o que aconteceu por lá e saber quando esse homem vai retornar ao Brasil em segurança. Como tem esse sigilo, talvez a gente não fique sabendo tão logo os detalhes fundamentais, né? Pelo menos não pelo governo, mas talvez pela família, se quiser esclarecer exatamente o que aconteceu, mas pelo menos a família dele tá mais tranquila, porque sabe que ele está bem, está vivo, conseguiu responder depois de alguns dias sem dar nenhum tipo de retorno, mandar nenhum tipo de mensagem. Valeu, Renan, até. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, propõe a internação compulsória de dependentes químicos. A previsão é que o novo programa comece a ser implementado no ano que vem. Destaque é de Pedro Dobal. A Prefeitura do Rio afirma que vai estudar medidas para realizar a internação compulsória de usuários de drogas. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta terça-feira. Em uma publicação nas redes sociais, Paes disse que determinou que o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, prepare uma proposta sobre o assunto. O secretário, porém, garantiu que a internação só vai acontecer em casos específicos que tenham indicação clínica para o tratamento dessa forma. Segundo ele, os agentes vão atuar somente em situações que ameacem a integridade do paciente. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal abre apuração para investigar a morte de um dos presos pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. A decisão atende a um pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As investigações apontam que Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, usava medicamentos controlados para diabetes e hipertensão. Ele morreu na segunda-feira, depois de sofrer um mal súbito durante um banho de sol dentro do presídio da Papuda. Nos laudos médicos, a defesa alegou que o detento tinha sequelas da Covid-19 e que a manutenção dele na prisão trazia riscos de morte. A defesa dele afirma que fez pelo menos 6 pedidos ao Supremo para que ele respondesse ao processo em liberdade. Além das questões de saúde, a alegação era de que o cliente colaborou com as investigações e não tinha antecedentes criminais. No entanto, nenhum desses pedidos foi atendido, segundo o advogado Bruno Azevedo. Todos os momentos em que a defesa se manifestou, a gente sempre acostou aos autos essa documentação, essa recomendação médica. Então, assim, não houve uma omissão ou a falta de informação nesse sentido. Em setembro, a Procuradoria-Geral da República, que havia denunciado o réu por 5 crimes, concordou com a liberdade provisória de Clériston. A manifestação da PGR, no entanto, não chegou a ser analisada pelo Supremo. A assessoria do STF informou que não há um prazo determinado para que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, analise os pedidos. O corpo de Clériston foi velado ontem em Brasília, com a presença de deputados da oposição, amigos e familiares. O enterro será na Bahia. Ontem falávamos aqui sobre essa condição de milhares de presos no Brasil. Fiquei de levantar esse número. Não é um levantamento tão fácil de ser feito. Tem que ir por meio da Lei de Acesso à Informação, porque são informações que estão pulverizadas pelo país, né, com as secretarias estaduais. Mas a gente levantou o número de presos no país. A gente tem uma tabela até. Em junho desse ano de 2023, 649.592 presos em regime fechado no Brasil. Então, talvez, é claro que isso tem que ser investigado, o porquê de demorar tanto para a saída desse preso, né, que foi detido ali em flagrante, é importante que se diga, em 8 de janeiro, mas era o caso de ele permanecer preso até hoje, com uma condição de saúde como essa. Eis a questão, e também questionar essa política de encarceramento, se de fato ela funciona para o nosso país, e como agilizar, né, todos esses processos. Seguindo com o noticiário, vamos para Brasília para trazer informação. Aliás, Belo Horizonte, né? Já que a gente vai falar do Desenrola, agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal abrem hoje mais cedo para atender os interessados em participar do programa Desenrola. Fala aí, Tayane Ribeiro. As agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal abrem 1 hora mais cedo hoje para o mutirão de renegociações de dívidas do Desenrola Brasil.
A ação tem como objetivo ampliar o alcance do programa. Na etapa atual, podem ser renegociadas as dívidas até R$20 mil que tenham sido negativadas entre 2019 e 2022. Estão incluídas dívidas bancárias como cartão de crédito e as contas atrasadas, como energia, água e comércio varejista. Segundo o governo federal, os descontos estão, em média, a 83%, podendo chegar a 99%. E um grupo de 11 entidades lança um movimento nacional em defesa da compra parcelada sem juros. É o movimento Parcelo Sim. E daí? E o problema é meu. Devo, não nego e pago quando chegar o boleto. É isso, no mês que vem, que é a minha próxima parcela. Enfim, esse movimento pretende preservar uma conquista que é considerada histórica dos consumidores e angariar apoio com o maior número possível de assinaturas. É uma mobilização apartidária, mas pretende sensibilizar autoridades políticas do Executivo e do Legislativo. Tudo porque o Banco Central está considerando limitar a venda no cartão de crédito em mais de 12 parcelas sem juros. Segundo o Datafolha, 3 em cada 4 consumidores brasileiros usam esse parcelamento sem juros na hora da compra. A divisão do valor pode ser feita para uma roupa, uma geladeira, algo emergencial, enfim, como remédios, por exemplo, também. Aposentada ganha pouco, né? Então tem que parcelar mesmo. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, essa modalidade de pagamento é adotada por 90% dos varejistas. E aí, mais recentemente, né, a gente ouviu aí, Elizabeth que falou, né, sobre os remédios, mas gente parcelando compra de supermercado, por exemplo, né? Porque teve um achatamento da renda, perdeu renda e tal, e começou a se utilizar também desse parcelamento até para comprar alimento. Enfim, passou a ser uma modalidade ainda mais utilizada. Em uma loja de Curitiba, mais de 60% das vendas são divididas no cartão, como conta o gerente da loja, Tiago Erivaldo. Nós temos os nossos fornecedores, que a gente também parcela com eles, então uma corrente um ajuda o outro. A medida de limitar o parcelamento sem juros no cartão serviria para diminuir as altíssimas taxas do rotativo cobradas de quem não paga o total da fatura. O economista da Confederação Nacional do Comércio, Felipe Tavares, comenta que a ideia, no entanto, só iria reduzir o consumo e, portanto, prejudicar a economia. Você extinguir ou limitar muito essa modalidade, a única coisa que vai acontecer você não vai ter um efeito de ajuste do padrão de consumo. Você vai ter uma exclusão de grande parte da base de consumidores. Se aprovada essa proposta, e limitando a 12 parcelas as compras sem juros no cartão de crédito, 42% das pessoas reduzirão os gastos pela metade, segundo o Instituto Locomotiva, do nosso Renato Meirelles. A mesma pesquisa mostra que 115 milhões de brasileiros só conseguiram realizar seus sonhos até hoje exatamente com a ajuda do parcelado sem juros. Taylor Swift já está em solo paulista para as apresentações em São Paulo, que começam depois de amanhã. Roberta Russo já está por aqui para trazer as informações sobre essa apresentação tão esperada, né? No Rio de Janeiro foi essa passagem tão tumultuada da cantora. A gente espera que por São Paulo as coisas fiquem mais tranquilas. Diga, Roberta. Pois é, a gente torce para isso. Taylor Swift agora está em São Paulo, na capital paulista, depois da sequência de shows no Rio de Janeiro, que acabou rendendo em 2 mortes de fãs e um adiamento de apresentação. A cantora agora pousou na cidade de São Paulo para 3 apresentações. Então, faz shows no estádio Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Então, sexta, sábado e domingo. E a movimentação no Allianz Parque vai ficar muito, muito grande para você que circula pela região. Fãs acompanharam, inclusive, o trajeto do jatinho particular da cantora, que pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos ontem à tarde. Os internautas acompanharam o trajeto com as imagens em tempo real a partir de um site, o Flight Radar 2, por onde é possível rastrear voos ao redor do mundo. Lembrando que ela desembarcou no Rio de Janeiro na última quinta-feira, no dia 16, usando o mesmo jatinho
que é avaliada em 40 milhões de dólares, cerca de 200 milhões de reais. A turnê da norte-americana que foi marcada por polêmicas e episódios tristes no Rio de Janeiro. No primeiro show, uma fã morreu durante a apresentação. A universitária de apenas 23 anos, Ana Clara Benevides, passou mal dentro do estádio Newton Santos, o Engenhão. Causa da morte ainda não foi esclarecida, mas a Secretaria Municipal de Saúde afirma que ela teve uma parada cardiorrespiratória e que o Instituto Médico Legal vai atestar o que teria levado exatamente à morte dessa jovem. Forte calor durante os shows, muito calor, temperatura batendo quase os 40 graus no Rio de Janeiro, depois o adiamento do show do sábado para a segunda-feira. A Taylor chegou a publicar uma nota lamentando a morte, não comentou o caso nas apresentações seguintes, gerando crítica dos próprios fãs que se mobilizaram para fazer um momento de silêncio no show da segunda-feira, mas a ideia acabou sendo cancelada. A gente lembra também que outro fã da Taylor Swift foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na praia de Copacabana, ainda no Rio de Janeiro. E depois desses episódios tristes, a cantora segue aqui em São Paulo, aguardando, portanto, os 3 shows que vai fazer no fim de semana, que tem ingressos completamente esgotados. Flight Radar 24, é isso que os ouvintes estão falando? O voo, né? Sim. É o site que acompanha, né? Boa. Isso. Obrigada. Flight Radar 24. Eu falei Flight Radar 2. Não, doida. 24 mesmo. Obrigada pelas informações. Obrigada, ouvintes. Parabéns. Sabe quem é muito fã da Taylor Swift também, né? Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. A semana tá deslanchando, né? Como nós temos feriado nesse país, meu Deus do céu. Mas quem tá de folga é a seleção brasileira. Uma vergonha a seleção brasileira. Perder pra Argentina é normal, mas eles jogando com 10, que o Messi não jogou bola. Ele entrou com o nome, um cara muito gente boa, um gênio, não precisou nem dele. Eles ganharam da seleção brasileira e o Brasil agora vai trocar de técnico com certeza. Gente, eu nunca vi um técnico tão fraco e uma seleção tão pífia. Seleção brasileira tá acabando. É uma vergonha, é uma indecência. Mas a torcida brigou, tirou o ânimo dos jogadores do Brasil. Conversa fiada, aquela briga atrapalhou os 2 times, pô. Mas a verdade é que eles estão de parabéns, o Brasil nota 0, vamos trocar de técnico. E olha, eu poria o Vanderlei Luxemburgo, viu? Porque aí junta a fome e a vontade de comer. Um abraço pra vocês.